Bom dia, caros irmãos. Alegramos-nos porque estamos na casa do Senhor e porque gostamos de entrar em contato com o nosso Deus, ouvi-lo e considerar o que tem para nos dizer. É boa a tradição das nossas igrejas, não sei há quanto tempo, ou desde quando, mas o mês de maio é o mês que nós dedicamos muito à questão da família. Não há aqui ninguém que tenha chegado a este mundo sem ser no contexto de família. Seja maior, grande ou pequena, mas em família. E Deus começou em termos humanos, com a raça humana, com uma família. Não é bom que o homem esteja só. Ao nível espiritual, começa com uma família, Abraão, e por aí adiante. E então, cada vez mais, a família, todos nós sabemos isto, é o alvo número 1, é o alvo a bater, porque derrubando-se a família não há nada que fique por pé. E por isso, cada um de nós tem uma grande responsabilidade. Vamos olhar para a Bíblia e refletirmos um pouco sobre duas famílias. E é no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis. Gênesis, o capítulo 6. Capítulo 6 de Gênesis. Por aqui, logo nós vemos que, afinal, a crise na família e nas famílias não é coisa do século XXI. Já vem de longe. Em Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 1, diz: aconteceu como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhos, lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. A partir do verso 4 está esta indicação clara: havia naqueles dias gigantes da terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Verso 11 diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. Aqui o relato de uma crise espiritual e também de uma crise social. A nossa sociedade também reflete hoje esta mesma realidade. A questão muitas vezes é: será que atingiu tudo e todos? Felizmente,
esta sociedade, chamada pré-diluviana, nem todos puderam ser afetados com a crise que assolava todo mundo. O que significa, meus irmãos, que não podemos perder a esperança de que vamos todos ser arrastados como uma enxurrada, mas que é possível, mesmo nesse nosso tempo, uma família ou um conjunto de famílias sobreviver. E é interessante que no meio deste caos todo, diz o verso 8, porém, esta adversativa, né, que estabelece o contraste, diz, porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E, meus irmãos, esse é um dos grandes desafios que se coloca ao cristão, ao crente, aquele que tem uma relação com Deus, diz que tem uma relação com Deus. E no meio desta barafunda toda, será que eu posso escapar ou dos que escapam? Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Mas, meus irmãos, isto, sem dúvida nenhuma, é muito bom, é muito lindo. Mas não é obra do acaso. Não é obra do acaso. Diz, o verso 9 tem a explicação. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Isto, suas gerações, pode ser incluído no seu prédio, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, no seu local de trabalho, na sua turma. Era reto e justo. Usando a linguagem que nós hoje usamos, este homem assumiu-se em todo o tempo, em todas as oportunidades, um filho de Deus. Mas para chegar lá, termina o verso 9 com esta palavra: Noé andava com Deus. Muitas vezes um dos nossos grandes problemas é quem anda conosco ou com quem nós andamos. Como é que é o nosso relacionamento, o nosso círculo de relacionamentos? A rapaziada que anda na escola, né? Com certeza que terá na turma ou na mesma turma ou na outra turma, gente com que não faz sentido andar com ela. José, no Egito, teve de abalar a fugir para seu próprio bem. Amós dirá no capítulo 3, verso 3, dizendo: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. A questão não é só parecer, tem que ser. Noé, porém, andava com Deus. Andar com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo disse que para o fazer nós temos que estar preparados para todos os dias carregar a nossa cruz. É fácil imaginar que este homem, que no meio daquela geração
se manteve justo, reto e andava com Deus, estava constantemente sob pressão. Deixa-me enfatizar um pouco mais em relação aos mais novos. Todos nós também andamos nas diversas escolas. E às vezes os colegas de turma são implacáveis. Implacáveis. Estão dispostos a deitar-nos abaixo. Além de chamar os vulgos nomes, eles dizem muito mais coisas. E fazem, ou estão dispostos a fazer em nós, muito mais coisas. O pior, pode imaginar. Eles querem nos ver até que ponto nós somos capazes de resistir e aguentar. Eu disse que íamos falar de duas famílias. Há uma segunda família, nós voltaremos a esta família. É Êxodo, exatamente, que é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 1, a partir do verso 8. Êxodo, capítulo 1, a partir do verso 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. E usemos sabiamente para com ele, povo, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Irmãos, o Egito, os faraós representam de facto o demónio, o poder das trevas, que não está interessado que o povo de Deus cresça. Não está interessado que toda a sua família se envolva na obra de Deus, no testemunho, na vida cristã. Lembro-me há uns anos, numa determinada família, a filha estava cada vez mais a envolver-se nas coisas de Deus. E o pai, que era crente, foi o primeiro a chegar ao pé de mim e dizer: Senhor Macaia, eu ando incomodado porque cada vez vejo que a minha filha a envolver-se cada vez mais nas coisas de Deus, e eu não quero isto para a minha filha. Mas isso não veio de alguém de outro mundo, é deste mundo que nós nos encontramos. Lembro-me também um determinado chefe de família, numa determinada igreja por onde nós já passamos, vir ter comigo e dizer: Macaia, eu não estou muito contente consigo. Porque o meu filho já tem idade para conhecer o mundo, mas a vida dele é escola, casa, igreja, escola, casa, igreja. E eu não estou confortável. E eu disse àquele homem: meu amigo, dê graças a Deus. Porque a opção do seu filho, que eu me lembro que os meus filhos também seguissem a mesma convenção. Mas claro que o homem não se convenceu. O tempo foi passando e lembro-me, no dia do casamento desse rapaz, esse pai veio, pegou no meu braço, puxou-me para o lado, agarrou-se a mim, as lágrimas corriam no rosto abaixo. E eu disse: homem, o que se passa? Isso, olha, quero pedir perdão e desculpa. Afinal, o meu filho chegou aonde chegou, e graças a vocês.
E só, se alguma coisa fizemos, foi, é obra de Deus. Não fomos nós. E rematando, o homem diz, olha, esse meu filho, de facto, é um orgulho para a família. Ajude, deixe que o seu filho, a sua filha, se envolva nas coisas de Deus. Porque é o faraó que não quer que o povo de Deus cresça e se expanda. Bem, meus irmãos, voltando um pouco, portanto, um tempo de crise, voltando ao nosso Gênesis, onde há bocado estivemos, o que é que Deus vai fazer. Depois de identificar muito bem a situação, neste capítulo 6, Deus vai dar um trabalho para Noé, como todos nós sabemos. Diz o verso 14 do capítulo 6: a esse Noé que andava com Deus, faz para ti uma arca da madeira de gofé. Faz para ti uma arca. Porque eu, Deus, vou destruir a terra, mandando chuva como nunca houve. Meus irmãos, coisa importante que vale a pena nós, cada um de nós, assumir e agarrar e anotar e considerar, que Deus não mandou um pastor, um sacerdote, né, um ancião, mas encarregou a Noé, na sua qualidade de chefe daquela família, para ser ele a arregaçar as mangas. E há uma ideia erradíssima nas nossas mentes, na nossa tradição evangélica cristã. Nunca estivemos em igreja nenhuma que não ouvíssemos isso. E nós, até aqui, nas nossas orações, a pedir ao Senhor para nos mandar um pastor. Estamos dizendo que o pastor que venha fazer isto, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Meus irmãos, não sei, a vossa Bíblia não deve ser igual a mim. É Noé que tem que fazer a arca. E é você que tem que fazer a arca. Sou eu que tenho que fazer a arca. É você que tem que fazer a arca. A igreja e o pastor é para ajudar. Porque, meus irmãos, então no nosso caso, passamos cerca de 1 hora por semana neste espaço. E quantas horas passamos em casa? Muitas. Será que 1 hora por semana consegue compensar todas as horas que a gente passa com os nossos? É verdade que também trabalho para aqui, para lá, mas mesmo assim estamos muito mais com os nossos familiares do que os nossos familiares estão expostos ao púlpito. Não depende do púlpito para salvar a sua família, para ajudar a salvar a sua família. Isso é uma ilusão. Não diz nada, até eu nunca encontrei nada disso a dizer a mim. Ele diz, faz para ti, né? Uma arca. Um pouco mais à frente, que o Senhor vai dizer a Noé. Claro que é trabalho. Farás compartimentos da arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Meus irmãos, eu fui pesquisar o que Moisés quer dizer com betume. E é interessante que lá em Êxodo capítulo 2,
vai aparecer também a mesma expressão betume. Êxodo capítulo 2. Como reação à crise, verso 1, e foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, mais uma vez o contexto de família. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca. Repete-se. A arca, no capítulo 7 de Gênesis. A arca, no capítulo 2, Êxodo. Tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pedra. Quer num caso, quer no outro. É a arca e betume. E dizia eu que fui pesquisar, afinal de contas, o que é isto de betume. E os entendidos dizem que betume é petróleo no estado natural, conhecido como asfalto, alcatrão, lama, resina, óleo de sanguíneo. E, meus irmãos, nos tempos antigos, na Babilônia, o Nabucodonosor II usava betume para impermeabilizar as estradas. Então, este alcatrão, ou macadâmia também é assim conhecido. Na minha terra, onde eu nasci, havia lá uma zona, uma pedra negra, preta, e era só tipo encostar o maçarico, sujeitar-lhe ao calor e aquilo começava a derreter. E os homens da estrada, essa famosa moto e companhia, pegavam naquilo e era só espalhar. No Egito era usado até nas mumificações e nas pirâmides e para calafetar ou tapar os buracos nas embarcações. Os irmãos, há um versículo na Bíblia que diz que o povo de Deus é conhecido como aqueles que tapam as fendas. Ora, então, Deus diz a Noé para construir a arca, mas também para torná-la impermeável. Ainda todos nós estamos lembrados o que cada um de nós fez, teve de fazer, ou foi aconselhado a fazer por causa da pandemia. Tivemos de fazer tudo por tudo para evitar que fôssemos atingidos pelo famoso vírus. Agora, meus irmãos, todos nós sabemos que a água é uma coisa muito difícil de conter. Qualquer frinchazinha, um buraco milimétrico é suficiente para a água passar em conta aquele rio. Às vezes é preciso aparelhos de precisão e devidamente adequados a isto para se descobrir por onde é que ela passa. Vamos lembrar, vivemos uma crise quando estávamos em Tomar, às tantas, a conta da água era uma enormidade. Mas onde é que passa? Viramos a casa do avesso, né? E não se encontrava nada. Até que o irmão nosso diz, olha, a Câmara Municipal tem um aparelho que ajuda a detectar fugas de água. Felizmente tínhamos um irmão
estava bem relacionado lá com a Câmara, lá conseguiu arranjar um funcionário que foi lá. E alguns irmãos conhecem aquela casa, é uma casa bem grande. E ele andou lá com a parede, pelas paredes, enfim, por aqui, o chão, aquela coisa, até que havia um anexo por trás do púlpito e do batistério, que dava para um quintal, e o homem andou lá até que chegou num determinado sítio, lá, então o aparelho, a agulha daquele, começou mesmo a dançar, forte e feio, como se costuma dizer assim, olha, é aqui. Mas não havia sinais exteriores que indicassem. Olha, cá, vem aqui. E lá acabamos, meus irmãos. Jorrava. Mas Deus diz a Noé que tinha que betumar por dentro e por fora. E tivemos alguns de nós apanharam a primeira dose, a segunda dose, as doses de reforço, porque só uma nos dizia que não chegava. E Noé teve de fazer isso para que a arca se tornasse impermeável, porque ia chover como nunca tinha chovido. Meus irmãos, a nossa casa, a nossa família, a igreja, a obra de Deus, sem dúvida nenhuma que temos que ter consciência que nunca foi fácil, não é fácil, nem vai ser fácil. Vamos ter que, para Deus alcançar a nossa família. Bem, continuando com os povos, meus irmãos, os árabes, os romanos, os gregos, até os incas, lá nas Américas, usaram betume com o fim de tornar impermeáveis recipientes, paredes, tetos e tantas outras. Mas nós, meus irmãos, nós temos o melhor betume, que é a palavra de Deus. Que é a espada de 2 gumes. E quando diz, ensina o menino no caminho que deve andar, meus irmãos, continua a fazer, pelo menos, muita confusão na minha cabeça, quando há cristãos que têm filhos e acham sempre que até aos 12, aos 13, aos 4, aos 5, aos 6, aos 7 anos, que ainda é cedo demais para começar a orientá-los nos caminhos do Senhor. A maior parte das religiões e das crenças espalhadas por este mundo fora não começam tão tarde como nós os cristãos começamos. Não são tão negligentes como nós os cristãos somos negligentes. Não são tão distraídos como nós os cristãos somos distraídos em relação à transmissão dos valores cristãos e bíblicos. É mais fácil nos entregarmos à televisão do que parar um pouco e ministrar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 17, diz que é a espada de Espírito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, para o teu caminho, diz o Salmo 119, creio que é 105. Meus irmãos, podemos, se Noé pensasse assim, essa chuva que Deus diz que vem aí, como nunca houve, eu não acredito que seja possível. Tanta água que caia de cima e surja de baixo. Não pode. Não.
vou improvisar, vou fazer de conta. Mas, voltando ao capítulo 7 de Gênesis, meus irmãos, o capítulo 6, verso 21 e o verso 22. Vejam. E tu, depois de maneira, faz para ti uma arca, verso 14, o verso 21 diz: e tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunte-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Depois desta lista enorme de tarefas, diz o verso 22, assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. E depois, meus irmãos, no verso 1 do capítulo 7, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. O objetivo de Deus é que não fique ninguém de fora. Mas tem que construir. Mas tem que se dar ao trabalho de tomar por dentro e por fora. O verso 5 diz o seguinte: e fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Meus irmãos, um dos nossos problemas é que, passados tantos anos de conhecer a palavra, de termos a palavra, ainda continuamos a discutir a palavra de Deus. Ainda vamos tentando arranjar argumentos. Noé não arranjou argumentos. Não perdeu o seu tempo para arranjar argumentos. Fez conforme o Senhor lhe tinha dito. E, meus irmãos, como igreja, não temos outra opção, não temos outro caminho. Se queremos continuar a ser a igreja do Senhor, a palavra de Deus não se discute. A palavra de Deus não se discute. Meus irmãos, eu ontem emocionei-me, apesar de que não devia me emocionar, mas na coroação do rei Carlos, impressionou-me o momento em que ele, envolto aqueles biombos, e dizia coisa que ele tinha que tirar a roupa real para ficar, digamos, como o nosso Brasil, apenas com uma bata. Porque aquele era o momento de ele se apresentar diante de Deus para ser ungido. E, meus irmãos, me veio a cabeça e diz: quem é que diante de Deus devemos despir de todas as coisas que nós pensamos que somos isto, mas aquilo e aquele outro, porque diante de Deus é realmente quem tem que sobressair é Ele. É com esse espírito que se constrói a arca. É com esse espírito que se betuma a arca. E então, entra tu e toda a tua casa, porque te hei visto diante de mim nesta geração. Meus irmãos, reparem o verso 15 e 16. 17 e 18. Vamos ficar só para 17 e 18. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram a arca e se levou sobre a terra, e prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra. Eu gosto muito dessas últimas palavras deste verso 22. E a arca andava sobre as águas.
Não foi preciso submeter a testes de impermeabilização. Porque onde iriam buscar tanta água? É que para os que se gloriam de mente científica, depois fazer tanta coisa, nada. Não podia dizer que está, fiz, submeti aos testes, a resistência disso, a resistência daquilo, mas vai funcionar, de certeza. Confiou na palavra do Senhor. E quando foi a hora do teste real, a arca andou sobre as águas. Meus irmãos, há muita crise, é verdade. Mas ainda nos nossos dias, a sua família pode estar enxuta dentro da arca. Porque também lá no Egito, meus irmãos, capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, na pregação de Estevão, diz que é nesse tempo que nasceu Moisés. Deus fez com que aquela arca feita lá em casa por Arão, Jocobede e Miriam, também não permitiu que nem as águas do Nilo, nem a ira de Faraó pudesse atingir aquele menino, e aquele rapaz, e aquele homem. Porque lá em casa foi tomado. Aquela arca foi tomada. Meus irmãos, sem dúvida nenhuma, são tempos de crise. Mas é possível uma arca feita com a palavra de Deus e de acordo com a palavra de Deus, é possível que ela não meta água e consiga resistir. Que Deus nos ajude.